propriedade das derivadas. Nesse vídeo a gente vai conhecer a primeira regra de derivação, a primeira propriedade das derivadas. E a primeira regra de derivação que a gente aprende numa matéria de cálculo ou num curso de exatos como engenharia ou computação é que a derivada de uma constante, ou seja, de uma função constante, sempre vai ser zero. Função constante é aquela que sempre tem o mesmo valor. O valor dela nunca muda. Como, por exemplo, f de x igual a 3. O valor dessa função sempre vai ser 3. F de x igual a 5. O valor dessa função sempre vai ser 5. F de x igual a raiz de π mais 2. O valor dessa função sempre vai ser raiz de π mais 2. E por aí vai. Assim como todas as propriedades de derivadas, ou seja, todas as regras de derivação, todas elas vêm da fórmula da razão incremental, ou mais propriamente dito, da derivada pela definição, que é basicamente essa fórmula aqui, ou seja, limite de h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x dividido por h, que é a fórmula básica, é a primeira fórmula de derivadas que a gente vê quando está estudando cálculo. E já tem vídeo no canal falando sobre ela. E o que vai acontecer? No momento que eu jogo uma função constante dentro dela, ou seja, no momento que eu jogo uma função constante dentro dela ou um valor constante, eu vou sempre encontrar como resultado o valor zero. E é por isso que a derivada de uma constante sempre é zero, porque essa lei ela vem dessa fórmula aqui. Então, sempre quando eu jogo uma constante que, por convenção, todos os valores constantes que eu posso colocar aqui dentro, eu vou chamar de C, certo? Mas o nosso valor constante poderia ser 5, 2, 3 e por aí vai. Qualquer valor constante a gente pode jogar dentro dessa fórmula aqui. E digamos que eu jogue um valor constante C, que pode ser qualquer valor, dentro dessa minha função, dentro dessa minha fórmula. Então, nesse pedaço aqui, nesse f de x mais h, eu vou jogar o valor C. E dentro desse f de x menos f de x, eu também vou jogar o valor C. Por que eu jogo C dos dois lados? Por quê? Porque como eu tenho uma função constante, ou seja, uma função que só tem um termo, eu sou obrigado a preencher os dois lados da minha fórmula com a minha constante, que no caso aqui é representada pela letra C. Mas se a minha constante fosse C igual a 3, por exemplo, eu teria que jogar o 3 nos dois lados dessa fórmula. Mas como eu estou representando aqui a minha constante que eu vou jogar dentro da fórmula pela letra C, eu vou colocar C propriamente dito, como aqui nesse caso que eu estou fazendo. Então vai ficar limite de h tendendo a zero, C menos C. Por que C menos C? Porque aqui eu joguei o C, aqui eu também joguei o C. O menos que estava aqui, ele vai continuar entre os dois. E a gente sabe que C menos C resulta em zero. A gente poderia pensar que também esse C aqui, ele é positivo. E uma coisa positiva com uma negativa sempre resulta em zero. Esse H aqui a gente não mexeu, então ele continua aqui do outro lado da nossa equação, da nossa conta. Zero dividido por H resulta em zero. Por quê? A divisão de zero por qualquer coisa que seja diferente de zero sempre é zero. Caso não tenha ficado claro, imagina o seguinte. Imagina que a gente quer dividir zero por um valor A, que não seja zero, certo? Qualquer valor aí, zero dividido por alguma coisa. A gente vai ter como resposta um valor x, certo? E esse valor x que a gente não sabe qual é, porque a gente pegou qualquer número e jogou dentro de A e dividiu por zero, dividiu zero por A. Esse nosso valor x, a gente pode multiplicar ele por zero. Por quê? Porque o inverso da divisão é a multiplicação e vice-versa. Então, se eu pegar o meu valor x, que é qualquer um, e multiplicar por zero, eu vou encontrar zero como resposta. Por quê? Qualquer coisa multiplicada por zero sempre é zero. Então, zero dividido por h resulta em zero. E assim, eu vou pegar esse zero e vou poder aplicar o limite, porque uma das partes da razão incremental é tu aplicar o limite em algum momento, né, do nosso processo. Então, vai ficar limite de h tendendo a zero da minha constante do meu valor zero. E isso daqui resulta em zero. Por quê? Porque se você se lembra dos vídeos anteriores, a gente aprendeu o quê? O limite de uma constante, ou seja, o limite de um valor constante, sempre vai ser igual a constante. Então, a gente está calculando o limite de zero e isso vai resultar em zero. Por quê? Porque resulta em zero porque o limite dessa constante é zero. E aqui vai ser zero. Então, o limite sempre vai ser igual ao resultado, por assim dizer. Por exemplo, se aqui fosse
3, ou seja, limite de h tendendo a zero de 3, aqui como resposta eu também encontraria 3, e por assim diante. Mas como eu estou trabalhando com o valor zero aqui, ou seja, com a constante zero, eu vou ter como resposta zero. Então, é por isso que a derivada de uma constante é zero, porque no momento que eu jogo qualquer valor constante dentro da minha fórmula da razão incremental, dentro da fórmula da derivada pela definição, eu sempre vou ter como resposta zero. Aqui eu usei uma constante c qualquer, generalizei, mas agora eu vou mostrar para vocês usando um número de fato para ficar mais entendível. Bom, então agora vamos supor que eu jogue dentro dessa minha expressão, dentro dessa minha fórmula, a função f de x igual a 5. Então eu vou encontrar a derivada da função constante 5. E a gente sabe que a derivada de uma constante, de uma função constante, sempre é zero. Por que é sempre zero? Porque no momento que eu jogo a minha função constante, meu valor constante aqui dentro, eu vou encontrar zero como resposta, independente do valor que eu jogue aqui dentro. Então eu vou querer jogar o valor constante, a função constante, 5 aqui dentro. Então tá, nesse pedaço aqui, eu vou jogar o meu 5, e nesse outro pedaço aqui, eu vou jogar 5. Por quê? Porque nessa minha função aqui, eu só tenho um termo. Então eu tenho que preencher os dois lados com esse meu único termo. Se eu tivesse mais de um termo, aí seria outra maneira de lidar. Mas como a gente está lidando com um termo só que é constante, a gente joga esse termo nos dois lados. Então tá, joguei o meu 5 dos dois lados, então vai ficar limite de h tendendo a zero, 5 menos 5, dividido por h. Esse 5 aqui, ele veio daqui, e esse outro 5 ele veio daqui. O menos que estava aqui continua aqui no meio. E a gente sabe que 5 menos 5 resulta em 0. O h continua ali, porque a gente não mexeu nele, e vai ficar 0 sobre h. 0 por h resulta em 0. A gente já viu aqui por que disso. Então, vai ficar limite de h tendendo a 0, certo? Da minha constante 0. E a gente sabe que o limite de uma constante sempre é a própria constante. No caso aqui, a nossa constante é 0. Então, o resultado vai ser 0. Então, vocês notam que eu joguei a constante 5 dentro da minha fórmula da razão incremental e encontrei como resposta, encontrei como derivada, o meu valor 0. Então, sempre que eu jogar um valor constante aqui dentro, eu vou sempre encontrar 0 como resposta. Bom, e agora que a gente já sabe do porquê que a derivada de uma constante, de uma função constante é 0, a gente pode usar algumas fórmulas e notações para resolver, para derivar funções que sejam constantes. A gente pode usar a primeira notação, que é a notação de Leibniz, que diz que a derivada em relação a x de uma constante sempre é 0. Ou a gente pode usar c' igual a 0. Tanto faz. As duas servem para o mesmo propósito. Mas, desconsiderando as notações, se a gente fosse derivar essas funções aqui usando só a nossa frasezinha, a derivada de uma constante, de uma função constante, é 0. A gente pode olhar para essa função aqui e ver, bom, aqui a gente só tem o valor 3, só a constante 3. Então, isso daqui é 0. Da mesma forma que aqui a gente só tem o valor 5, ou seja, uma função constante. Então, isso daqui também é 0. Aqui, por exemplo, não ficou muito bem marcado. Aqui, por exemplo, a gente tem a função raiz de π mais 2. Π a gente sabe que é uma constante, então é 0. E o 2 também é uma constante, também é 0. 0 mais 0 igual 0. Aqui a gente tem a função menos 2, né? E a gente sabe que a derivada de uma função constante sempre é 0. Agora, se a gente fosse olhar para as notações, ou seja, se a gente usasse a notação de Leibniz, então, no exemplo A, derivada em relação a x da constante 3 resultaria em 0, porque como aqui a gente viu, a derivada de uma função constante é 0. E a própria notação está nos dizendo isso. E se a gente usar essa notação de linha, c' igual a 0, quando 3 no lugar de c, 3', ou seja, derivada de 3, derivada da constante 3, igual a 0. A mesma coisa aqui. Derivada em relação a x da constante 5, resulta em 0. 5', ou seja, derivada da constante 5, resulta também em 0. No exemplo C e último. Derivada em relação a x de raiz de π mais 2. Aqui a gente fez um outro movimento que é o seguinte. Mais pra frente a gente vai ver uma propriedade que permite que a gente quebre a nossa função e possa fazer somas e subtrações, ou seja, a gente deriva somas e diferenças. Então aqui no caso a gente quebrou a nossa função em 2 e calculou as derivadas separadamente. Então, derivada de x da constante π, como é uma constante, resulta em 0. E derivada em relação a x da constante 2 também é 0. 0 mais 0 igual a 0.
Ou se a gente usasse só a notação de linha, também resultaria em zero.